E tem a questão das sedes, que o senhor tinha me falado uma vez, que a gente era meia companhia e passou a ser metade. Denominação, né? O Rômulo Vanderlei, a gente fala da denominação, depois fala das sedes, né? A denominação. No livro de Rômulo Vanderlei consta 5 ou 6 denominações. Mas como eu lhe disse, por eu ser militar e ter tido mais tempo, digamos, de averiguar toda a documentação histórica, eu consegui encontrar mais algumas denominações. Então, a mais curiosa que tem é essa história de meia companhia de polícia. A nossa instituição... A PM se chamava meia. A PM, Polícia Militar, somente a partir de 1947. Sim. Antes disso, nenhuma Polícia Militar do Brasil tinha uma determinação expressa de ter essa denominação, tá certo? Então, uma das que a gente teve, Batalhão de Segurança, o Ceará também teve, e vários outros estados. Pois bem, nós tínhamos o nome, nos anos 1850 e tanto, de Companhia de Polícia. Aí, como sempre, o governo com problemas financeiros, né? Graves. Sempre tem. Sempre teve, não é novidade não. Então, uma das alternativas foi cortar pessoal, cortar salários. E cortou tudo pela metade. Então, a saúde pública era chamada higiene. Tira metade, dispensa metade do pessoal. E assim foi. A companhia de polícia cortou pelo meio. Aí ficou literalmente, não é piada não, literalmente ficou meia companhia de polícia. A gente tem documentos, lá no museu tem, quartel da meia companhia de polícia e tal. Ficou o efetivo bem pequenininho. Depois recuperou. Teve outra denominação transitória quando houve a Revolução de 1930. O golpe, chamado golpe getulista, né, de outubro de 1930. E a nossa denominação era Batalhão de Segurança, era Regimento Policial Militar. Quando houve a Revolução, a gente perdeu essa denominação momentaneamente, passamos uns 2 ou 3 meses sendo denominados de Destacamento do Antigo Regimento Policial Militar. Destacamento do Antigo Regimento Policial Militar. Também não se fala isso aí em nenhuma literatura a respeito da história da Polícia Militar, que é carente, né? É pouca. Outra coisa, ainda pegando a história, nesse livro aqui, História do Hospital, você vai ver, tem gente que prega uma coisa que não é verdade, mas é uma verdade para ele. E enquanto não houver uma contestação formal, uma contestação probatória, aquela verdade prevalece. Até um tempo desse, isso aí não vai nem vem, mas vai. O primeiro médico da Polícia Militar era considerado um cidadão chamado Dizuí Rosado Maia. Tenente Coronel Dizuí Rosado Maia, de uma família tradicional de política. Um monte de canto aí, o irmão dele foi governador do Rio Grande do Norte, de Serra Rosada, é nome de uma cidade e tal. Então, como eu pesquisei muito a documentação antiga, eu encontrei nada menos do que 12 médicos antes dele. Antes de Dizuí, eu encontrei 12 médicos. Então, não tem como se pensar diferente. As provas, os elementos tal. Existe uma cidade no interior aqui, chamada Antônio Martins, lá no Alto Sertão, perto de Martins, perto de Rafael Godeiro, perto daquela região lá. Pois bem, quem foi Antônio Martins? O nome do completo do camarada é Antônio Martins Fernandes de Carvalho. Quem foi esse camarada? Foi político e tal, e foi tenente médico da Polícia Militar antes de Dizuí. Ele morreu, inclusive, de suicídio, lá perto. Em homenagem a ele, colocaram o nome da cidade, que recebia... A cidade teve 2 outros nomes. Boa Esperança e Demétrio Lemos. Hoje é Antônio Martins. Então, na época, acho que era Boa Esperança, quando mudou para Antônio Martins. Ele foi tenente médico da PM. E o pioneiro mesmo, foi um cidadão chamado Antônio Emerenciano China. Foi o primeiro médico da PM nomeado em 1905. Olha a diferença, de 36 para 5, né? E a propósito, eu quero contar uma passagem bem rapidazinha. Eu tinha sido designado pelo comandante, Coronel Araújo, para representar a Polícia Militar num evento da Academia de Letras. Aí eu estava lá. Que ano isso aí? Isso 2012, 2011 ou 2012. Araújo, coronel. O senhor já era coronel fechado? Já. Era coronel fechado, mas não era comandante. O comandante era o Coronel Araújo. E eu já era sócio do Instituto Histórico
e tinha feito uma amizade com muita gente de lá. Dentre eles, o presidente, que era o Dr. Valério Mesquita, um acadêmico da Academia de Letras também, era presidente do Instituto Histórico, e foi quem fez o prefácio desse meu livro aqui, Cronologia da Polícia Militar. Aí, antes de começar a solenidade, a gente estava lá conversando, né? E chegou outro cidadão que eu conhecia só de vista, um médico que já faleceu, inclusive, o Dr. Hernani Rosado. Aí, Valério Mesquita me apresentou a ele. Valério, isso aqui é o Coronel Ângelo, é pesquisador lá da Polícia Militar, inclusive ele está escrevendo um livro sobre a história do hospital. Aí o Dr. Hernani disse, que bom, inclusive o primeiro médico da PM é meu primo. Eu disse, quem era o primeiro médico da PM? Foi Dizuí Rosado. Eu disse, senhor, me desculpe discordar, mas não foi o primeiro. Ele disse, não não foi. Aí, quando eu comecei a mostrar as coisas, aí ele disse, bom, então quem foi o primeiro? Aí eu disse, o primeiro foi um cidadão chamado Antônio Emerenciano China. Aí ele disse, eu não tenho motivo para discordar, porque você pesquisa. A propósito, na minha turma de formação de médico, tem um camarada com esse sobrenome, China. Será que não é parente dele? Eu digo, pode ser. Ele, inclusive, mora em Brasília, é médico em Brasília, tudo. O senhor tem o telefone dele? Tem. Vamos ligar para ele agora? Bora. Pegamos o telefone celular, facilidade do celular, né? Ligamos. Resumo da ópera. O cidadão lá era bisneto desse Antônio China e tinha guardado com ele o certificado de conclusão do curso de medicina na Bahia e 2 fotos do camarada. Está lá no museu da PM. Do primeiro médico da PM, que era esse Antônio Emerenciano China, que inclusive também é o primeiro médico legista do Rio Grande do Norte. O ITEP criou uma medalha chamada Medalha do Mérito Pericial, Dr. Antônio China. Em homenagem a ele, a gente deu a ideia também e resgatou essa história do ITEP. O ITEP tem a ver. Ele foi o primeiro médico da polícia e o primeiro médico legista do Rio Grande do Norte. Antônio Emerenciano China. Então tem umas coisas que estão escritas, não é, na história e... A gente está nas denominações, né? Meia companhia... Eu já fui para outro... Não, mas eu vou trazendo, a gente vai bagunçando aqui. Vamos lá. E chegamos em Polícia Militar em 1947, por força da Constituição Federal de 1946. Essa Constituição... Que os paulistas brigaram, foi essa aí? Não, né? Não. Determinou que a partir de janeiro de 47 as polícias militares deveriam receber essa denominação. A nossa é um decreto-lei de março, salvo engano, março de 47. Foi quando... Aí pronto, definitivamente ficou com essa denominação. Mas antes disso teve meia companhia de polícia, batalhão de segurança. Batalhão de segurança foi uma denominação um tanto quanto longa. Passou um bom período, foi de 1890 e pouco até 1920 e tanto. Passou mais de 20 anos com a mesma denominação, porque era comum mudar-se a denominação, principalmente alguns políticos, né? Pedro Velho, o famoso Pedro Velho, foi um que, quando assumiu o governo, ele mudou o nome da corporação para Corpo Militar de Segurança, mais uma denominação. Antes de... Pegando um gancho aí, teve uma passagem interessante de quartéis. A PM passou 3 meses vivendo em São José de Mipibu. Agora, por que saiu da capital para lá? Por quê? Porque coabitava com o Exército, dentro do mesmo quartel. Antigo quartel, chamado quartel de linha, que foi demolido e no seu lugar construíram a escola Winston Churchill, lá na Cidade Alta. Pois bem, é um prédio muito bonito, sabe? Tem N fotos dele aí. A PM ocupava 2 pequenas salas lá. E você sabe disso, Queiroz, muita confusão de soldado do Exército com soldado de polícia e vice-versa. Até hoje tem, imagine viver no mesmo ambiente. Começou a haver discussão, não sei o quê. Quando partiram para a faca e para a bala, começou a morrer gente. Aí a salvação, a saída alternativa que o governo achou foi tirar a polícia da capital. Arranjou uns locais lá em São José de Mipibu, uma escola lá, Barão do Mipibu, em sótão de uma igreja lá, um casarão, não sei o quê, e a PM saiu todinha para lá. Isso está registrado no livro. Expulsa da capital. E depois de 3 meses, quando os ânimos voltaram a calma, aí voltou para a capital. Pegando um gancho já aqui de aquartelamento, né? E tem um aquartelamento muito famoso na Ribeira, que até hoje está lá, de pé,
Foi o primeiro, tudo indica que foi o primeiro prédio construído exclusivamente para ser quartel da PM. Eu, inclusive, encontrei... Que prédio é esse? Eu não sei se você vai se localizar. Ele fica na esquina da Frei Miguelinho com a Silva Jardim, quase em frente à Receita Federal. A Receita Federal fica na Silva Jardim, então, numa esquina... Então, foi o primeiro quartel. Foi assim, não é o primeiro quartel da PM. Provavelmente, eu não tenho certeza ainda, tenha sido o primeiro quartel construído para ser quartel. Para essa finalidade. Porque antes a PM já esteve em vários lugares. Na Igreja do Galo. Até hoje é assim. Na Igreja do Galo. Esteve hospedada durante 5 anos na Igreja do Galo. E esse quartel na Ribeira, eu acompanhando os boletins, as publicações sobre chegada de material, não sei o quê, e a inauguração dele, em 1898. Tem lá bem explicado, né? Hoje aconteceu não sei o que e tal. Só que, construído para esse fim, menos de 10 anos depois, o governo do estado resolveu vender o quartel. Lá vai a PM para casa alugada de novo, para outro ambiente. Aí, isso explica muita coisa dos tempos atuais, né? Porque a gente até hoje tem dificuldade de ter sede, né? Exato. Que a gente fica numa sede do conselho comunitário. Exatamente. A gente fica numa casa cedida pelo prefeito de tal cidade. De uma hora para outra precisa sair. Aí a gente é expulso pelo prefeito. Nós temos poucos prédios próprios, né? Próprios, né? E agora o Comando Geral, respeite, viu? O Comando Geral ali tem muito suor, sangue e lágrimas do nosso pessoal. Porque tem que se enaltecer a visão e o papel dos nossos comandantes e do nosso pessoal, do soldado ao coronel. Porque o governo não ia fazer. E os comandantes da época foram peitudos e foram lá. A gente vai fazer. Não tem dinheiro, não sei o quê. A gente entra com a parte. Porque a PM tinha dinheiro. Sabe de quê? De quê? De taxa de banda de música. A banda de música era uma excelente porta de rentabilidade. A banda de música. Porque naquela época não tinha rádio, não tinha assim... Nada. A banda que tem que ir. Participava de tudo. Tudo quanto era evento. E evento privado. Era bom para os músicos e era bom para a instituição. Existia uma caixa da música, que era uma espécie de tesouraria. Caramba, então a banda era a maior arrecadação de dinheiro para a PM. Dinheiro. E esse dinheiro da banda, junto com outras caixinhas internas que tinha, caixa de barbeiro, caixa de engraxate, não sei o que, economias internas, ajudaram em muita coisa de material para a compra do quartel. Até hoje é assim. Até hoje é assim, né? Aí te bota um ar-condicionado aqui, piso acolá. E a mão de obra pesada toda foi do pessoal nosso, soldado, cabos e sargentos. Entrou uma firma chamada Joaquim Victor de Holanda, mas tinha uma parte de engenharia, de engenharia e arquitetura, né? Mas a mão de obra pesada mesmo era os pracinhos. Eu consegui resgatar umas fotos antigas de um coronel que ainda é vivo, dentista, coronel Humberto. Ele fez parte da comissão que construiu o quartel. Ele entrou na PM em 48. O quartel foi inaugurado em 53. Ele participou efetivamente da construção. Então, ele fazia parte da comissão. Hoje a banda de música tem um pedaço dela ali naquele... Muito grande do dinheiro da banda. Nos boletins antigos publica a arrecadação, o valor, o contrato. Era feito um contrato. Não tinha nada. O pessoal gosta muito de falar de corrupção, não sei o quê. Eu não sei. Eu vou dizer o que está escrito ali. Então, está publicado em boletim. Contrato de música. Foi celebrado com o cidadão fulano de tal um contrato para 3 músicos tocarem numa festa particular, não sei o quê. A tantos R$1.000. Aí esse dinheiro não ia para o músico, ia para a PM. Era uma parte para o músico, como compensação. Mais uma parte para a instituição. Isso hoje seria inaceitável porque nós somos órgão público, né? Entendi. Mas... Uma mão lavava a outra. E esse dinheiro era recolhido a uma caixa que tinha uma composição, tinha uma comissão incumbida disso aí. Uma coisa é certa, que foi muito desse dinheiro foi usado na construção do quartel. Se não fosse esses caras dizendo a gente vai fazer, até hoje. Não teria essa sede. E né? o quartel, diga-se de passagem, fizeram uma projeção para 100 anos quase. Naquela época ali, aquele era... O efetivo era desse tamanho, fizeram aquele mesmo... A diferença que tem ali, que foi ampliado, foi as laterais. Aqui é onde era o rancho antigamente, já existia uma parte, mas aquele pavilhão do lado da Lagoa Manuel Felipe, que tem a DAL e tal, pronto, ali é que foi ampliado, mas o frontão, o teto, a parte superior, o piso e a parte superior, tudo é da época da inauguração, em 1953.